último vídeo, falamos sobre William James Sidus e, relacionado a isso, sobre o método Sidus. Poucas informações estão disponíveis sobre o método Sidus. O autor do livro, O Gênio, diz em uma entrevista que não há nada de extraordinário no método Sidus e que ele pode até ser comparado a outros métodos, com a educação rigorosa de hoje. Talvez os pais realmente tenham feito muito mais do que a maioria dos pais focados em educação atualmente. Talvez este tenha sido realmente um caso especial, talvez William já fosse muito inteligente desde o início. Falamos um pouco sobre essa problemática no último vídeo, mas também nos vídeos anteriores, essa questão das condições iniciais e da influência externa apareceu várias vezes. Como isso é difícil de entender, vamos simplesmente dar uma olhada em alguns exemplos de hoje. Às vezes surgem crianças prodígio. Há algum tempo, houve um caso estranho na Turquia. Atakan tem apenas 10 anos e leu 250 livros em 5 meses. Em poucos dias, ele será famoso em toda a Turquia. Suas aparições são assustadoras, mas também impressionantes. Ele parece ser capaz de falar sobre temas complexos em um nível muito alto, por exemplo, sobre temas filosóficos. Mas quem é esse garoto e como foi sua criação? Nas entrevistas, chama a atenção sua autoconfiança elevada, mas também, em certos momentos, a falta de respeito com sua mãe. Em poucos minutos, percebe-se que há algo errado com essa criança. Já com 1 ano e meio, ele já falava bem. Seu amor pelos livros surgiu há cerca de 1 ano. Muitos logo pensam em criança índigo. Nós abordamos esse tema e vimos que não está cientificamente comprovado que isso realmente exista. Originalmente, era apenas uma ideia de uma autora, mas o método Sidus era real. William James Sidus realmente existiu. Por isso, crianças assim podem aparecer ocasionalmente. A única questão é como exatamente elas surgem. O caso de Atakan foi interessante porque, após as aparições, ele fez uma longa pausa. Após 1 ano, ele é entrevistado de novo e parece outra pessoa. Agora chegamos às especulações que tornam tudo isso realmente interessante. Segundo o relatório, os pais já frequentavam bibliotecas antes das aparições dele, o que seria normal se ele realmente tivesse lido tantos livros. Mas o conhecimento dele, ou melhor, sua inteligência foi questionada por causa de algumas declarações dele, por isso tudo também foi considerado uma encenação. Mas para quê? Outros até afirmam que essa criança e todo o hype em torno dela foram criados de propósito, uma criança artificial. Ou por 2 pais inocentes que simplesmente sonham em ter um gênio como filho ou, e a partir daqui, o vídeo deve ser assistido com cautela. Por outros com outras intenções. Isso pode parecer improvável e absurdo inicialmente. Como alguém coloca conscientemente uma criança na mídia, ainda mais falando do jeito desejado? Só posso dizer que nem tudo é tão simples quanto parece. A afirmação de alguns que analisaram esse caso pode ser resumida em uma frase: as guerras estão ficando mais científicas e complexas. As guerras com espadas ficaram no passado e as armas modernas também deixaram de ser o único meio de atacar o inimigo. Guerras geológicas, biológicas e psicológicas já ocorrem há muito tempo. Na história e nos dias atuais, há casos suficientes de uma guerra inteligente que, grosso modo, começa na mente. Pode ser difícil acreditarmos no quanto a guerra psicológica evoluiu atualmente. Ao influenciar a mentalidade e ideologia do inimigo, atacando o povo internamente e implantando um vírus psicológico, muitas coisas se tornam mais fáceis a longo prazo. E é por isso que essa teoria era tão interessante. A Turquia é um país islâmico, onde a religião ainda desempenha um papel importante. Atakan fala sobre filosofia, anarquia e temas ateístas que vão contra a mentalidade islâmica. Alguns até acreditam que esse plano foi descoberto e que ele foi removido pela mídia. Claro que tudo isso não passa de especulação.
As pessoas que veem uma intenção maligna por trás de tudo estão se multiplicando. Não devemos cair nesse equívoco. Mas talvez também não devêssemos simplesmente aproveitar o show cegamente. Talvez Atacan fosse apenas uma criança prodígio comum, talvez ele nem fosse tão inteligente assim e a mídia exagerou. Também é preciso dizer que ele é apenas um exemplo entre muitas outras crianças que possivelmente existem hoje em dia. O importante e interessante é sempre quais mudanças essas crianças podem trazer para a nova geração.